dia. Bom dia, bom dia. Convidem as mulheres que vocês conhecem para assistir essa live. Eu tenho certeza que o Senhor falará muito ao seu coração. Convide aquelas que o Pai trouxe aí ao seu coração para este dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Aline. Bom dia, Rosângela. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos orar, que as mulheres vão entrando. Bom dia, Lê. Bom dia, Maritza. Vamos orar antes de nós começarmos, que hoje o Senhor preparou uma mesa para nós. E aquelas que se assentarem nessa mesa, tenho certeza que sairão satisfeitas. Bom dia. Vamos orar. Se você puder, onde você está, feche seus olhos. Se não, conecte seu coração ao coração do Pai nessa hora. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma semana. Mais uma semana que nós concluímos nosso devocional com esse encontro, com essa live. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença entre nós. Nós queremos te entregar esse momento, te entregar os nossos corações, Deus. Há uma mesa posta, o Senhor a colocou, e é um lugar reservado para você nessa mesa. Pai, assim como a mesa, de Emaús, que os seus discípulos se assentaram e ali os seus olhos foram abertos, Pai. Que neste dia os nossos olhos sejam abertos, Deus. Não há nada em mim de conhecimento, de sabedoria, Pai, mas é o Senhor através de mim. Pai, por isso eu te entrego agora a minha vida. Conduz a minha voz, conduz as palavras certas, Pai, para que elas sejam chaves para acessar o coração das tuas filhas que vão assistir essa live, que vão assistir esse vídeo agora, ou mais tarde, ou no YouTube. Eu não sei, Deus, mas eu sei que o Senhor quer falar conosco. Então, que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam abertos para ver aquilo que o Senhor está fazendo, para ouvir a sua voz nesse dia, papai. Toma o teu lugar à mesa. Porque se o Senhor não estiver à mesa, Pai, nós nunca ficaríamos satisfeitas, Senhor. Então toma o teu lugar nessa manhã. Fala ao nosso coração. Estabelece a tua palavra em nós, Pai, para que ela se torne vida, para que ela se torne verdade e fonte de sabedoria nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindas, mulheres, bem-vindos a todos. Então hoje nós vamos concluir nosso devocional da semana, que foi muito especial. Um tema que o Senhor tem me construído ao longo desses anos, que é a obediência. E eu tenho certeza que Ele quer falar contigo neste dia. Então, só toda sexta nós recapitulamos um pouquinho do que nós falamos na segunda e na quarta, lá no canal, no grupo do WhatsApp. E aí concluo com, o fechamento aqui. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, se tiver com ela aí em Tiago 4, versículo 7. Nós começamos falando sobre o princípio da obediência, que é nos submetermos ao Senhor. Tiago 4, 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É muito bom a gente se apropriar dessa palavra, Quando nós nos posicionamos e resistimos ao diabo, ele tem que fugir de nós. E isso é uma verdade, porque aquele que habita em nós é poderoso, não é pelo que nós podemos oferecer, mas é porque o Espírito Santo em nós, é Jesus em nós, é o nome dele. As trevas têm que bater em retirada. Mas tem a primeira parte desse versículo
que fala: portanto, submetam-se a Deus. E aqui o termo submissão, ele traz pra gente obediência. Em outras versões diz, né? Obedeçam a Deus. Submissão está atrelada, é sinônimo de obediência. O diabo nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós a partir do primeiro momento que nós nos submetermos a Deus, nos submetermos ao senhorio de Jesus. E isso requer total obediência da nossa parte. Porque muitas vezes o Senhor, ele vai nos ordenar algumas coisas que está além das nossas vontades, dos nossos desejos. E quando nós nos colocamos debaixo dessa submissão do Senhor, nós atraímos as bênçãos. A obediência, ela atrai as bênçãos. Não tem como nós acessarmos as bênçãos que o Senhor já propôs para nós, que Ele já conquistou para todos nós, sem obediência. A obediência é um princípio que nós não podemos negligenciar. A obediência, ela move o coração de Deus. Sabe, nós precisamos ter um coração totalmente obediente e submisso à vontade de Deus para cada um de nós. Nós temos a Bíblia, né, como nosso guia de vida. E aqui contém os princípios, contém as vontades de Deus, a forma como Ele deseja que nós nos posicionemos perante o mundo, perante a sociedade. Mas tem coisas que Deus vai pedir exclusivamente para você e para mim. Tem coisas que o Senhor quer que eu obedeça ou que você obedeça. Que muitas vezes você vai falar: pai, mas tá todo mundo fazendo o contrário, por que eu não posso? E aí você vai ouvir de Deus que você já ouviu com certeza da sua mãe. Você não é todo mundo. Tem coisa que está disponível para todos, mas não está disponível para você. E entender isso e se submeter a essa verdade é algo poderoso. Porque move o coração do Senhor. Move o coração do Senhor. E a obediência, ela vai nos dar acesso a bênçãos. Sabe, submeter a Deus, a submissão, né? Nós temos essa visão distorcida no nosso mundo de submissão. De submissão como se você se diminuísse, se você se colocasse abaixo daquilo, como uma forma de ofensa. Ai, tá se submetendo a isso? Não é verdade? Mas a submissão no reino dos céus, ela significa proteção. Proteção, quando nós nos submetemos a Deus. Sabe, é muito lindo a alegoria que um dia o Senhor trouxe, né, no meu coração, conversando com uma pessoa muito especial. Ela falou para mim, né, que o pai dela explicando sobre a submissão a Deus, quando ela era mais jovem, como um guarda-chuva. Né? Se você tá debaixo daquele guarda-chuva, né? Se você tá debaixo de um guarda-chuva no meio da chuva, você não vai se molhar. Ou vai respingar muito pouco em você, não é verdade? Um guarda-sol, num dia muito quente de sol, se você tá ali debaixo, você não vai se queimar, você tá protegido naquele lugar. E assim é a submissão ao Senhor nas nossas vidas. Quando nós nos submetemos, nós nos colocamos debaixo desse guarda-chuva do Pai, Ele nos protege. O Senhor fala: filha, não vá. Se nós sairmos desse lugar, provavelmente nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir. Ele não te pede nada que seja para te ofender. Ele não fala: você não vai porque ele não gosta, porque ele não quer você participando do mover. Não é isso. É porque tem coisas que não são para você. Tem mesas que não são mais para você sentar. Tem lugares onde você não deve ir. E sabe, muito mais difícil, mas muito mais poderoso é obedecer os nãos do que os sims. Sabe, quando nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, os sims, quando Deus nos diz os sims, e muitas vezes a gente não tá esperando ou não se acha pronto pro sim. E nós não acessamos, não vamos, não correspondemos com a vontade de Deus, também é desobediência. Mas muito mais poderoso é entregar para Deus as nossas renúncias, é nos colocar debaixo da submissão quando Ele diz não. Tem coisas que, como eu já disse, não são para você. Tem portas que para você não estão abertas.
E entender isso e aceitar e se colocar nesse lugar de total dependência e obediência a Deus vai fazer com que a porta certa se abra no tempo certo. A obediência ao Senhor move o coração dele. Não existe nenhum lugar na Bíblia, nenhum, onde a obediência não acessa a bênção. A obediência, ela antecede a bênção. O Senhor não vai nos entregar nada se nós não estivermos dispostas a obedecê-lo. Sabe? E aí eu fiz uma pergunta na segunda-feira para você. Que passo de obediência você está deixando de dar? Em qual área da sua vida você está se negando a entrar debaixo desse guarda-chuva da proteção de Deus? Sabe? Muitas vezes eu já briguei com Deus. Sabe? Por muitas vezes os nãos dele eu desobedeci. Eu sentia no fundo do meu coração, eu entendia que era ele que estava falando, mas a minha vontade era maior. E acredita, todas as vezes que eu fiz isso, eu quebrei a minha cara. Eu sofri, outras pessoas, né, acabaram sofrendo junto comigo, porque eu saí do centro da vontade dele. E eu quero te dizer nessa manhã, e guarde isso, o melhor lugar e mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. O centro da vontade dele para as nossas vidas é o lugar mais seguro e poderoso no mundo. Sabe, qual é esse lugar que muitas vezes você tem deixado de ir? Obedecer às pequenas coisas vai movimentar para que as grandes aconteçam. Eu compartilhei com vocês que no começo desse ano eu recebi uma palavra muito forte do Senhor. Ju, é preciso que você esteja em equilíbrio no corpo, na mente e no espírito. Por isso, se mexa. Vá para a academia, exercite-se o seu corpo, cuide da sua mente, das suas emoções, da sua alma e afie o seu espírito. Sabe? E quando eu ouvi isso de Deus, eu falei, uau, vamos lá. E fui pra academia, contratei personal, comecei a fazer dieta e tudo foi fluindo. E mesmo sem ter vontade, aquilo foi me fortalecendo. Até que passou alguns meses atrás, um pouco antes, os 2 meses antes do lançamento do livro, eu fiquei ruim, com gripe, sinusite, enfim, bem ruim mesmo. Fazia tempo que eu não ficava tão ruim daquela forma fisicamente. E naquele momento entraram algumas setas, sabe? Desânimo, vai deixando pra lá. O corpo não é importante, o que é importante é o espírito. E eu fui deixando. Até que um ponto que eu fui deixando tanto de lado que passou a não ser mais importante pra mim. E eu vejo que Deus foi deixando pra ver até onde eu ia, né? Até onde eu ia. E até o momento que ele veio, né? Uma força tão grande sobre mim, a presença de Deus. E ele novamente falou, ei, você tá desobedecendo. Eu falei, não, Deus, eu estou obedecendo no quê? Tô cumprindo com tudo, né? E quem me conhece de perto sabe que o maior temor do meu coração é a obediência, né? Eu gosto de ser pronta a obedecer. Nem sempre, né? Nem sempre a gente consegue, porque às vezes a gente fica ali brigando com Deus por um tempo, mas eu entendo que a obediência tardia para o Senhor é desobediência, porque a obediência para Ele é uma obediência pronta, sabe? Na hora, uma obediência radical, é isso que Ele espera de nós. Porque essa obediência radical, ela mostra para o Senhor que nós confiamos nele e que nós entendemos que a vontade dele é melhor do que a nossa. Mas enfim, eu estava vivendo essa desobediência. E ele me lembrou, ele falou, eu não falei pra você que eu precisava que nesse tempo você tivesse alinhado em equilíbrio no corpo, na mente e no espírito. E você esqueceu do seu corpo, né? Você esqueceu que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é onde eu habito. E para você conseguir viver o que está vindo, o que está para acontecer, os novos caminhos na sua vida, você precisa estar com o corpo preparado, porque senão você não vai aguentar. E naquela hora eu parei, eu falei, Deus, me perdoa.
me perdoa, porque sim, eu estou em desobediência. E eu falei, não, chega, eu vou pra academia hoje. E realmente eu voltei, e não faz muito tempo, sabe? Não faz muito tempo. Mas daquele momento em diante, eu vi como se algo tivesse uma chave virado, sabe? Nós precisamos obedecer, mesmo que pareça não fazer sentido. Mesmo que pareça, não, isso não faz sentido. Porque hoje nós não podemos não entender. Mas o Senhor é aquele que vê lá na frente. E Ele vê coisas que nós ainda não vemos. Ele já acessou todas as coisas que nós ainda não acessamos. E eu quero te dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os nãos dele são tão poderosos e maravilhosos quanto os sims dele. Esteja com o coração totalmente disposto a obedecer. Sabe, eu coloquei o tema dessa semana das lives, né, dos devocionais, como simplesmente obedeça. A obediência traz recompensas que nós não podemos nem imaginar. Sabe, uns meses, lá no começo do ano, não sei se vocês todos conhecem a escola da BSSM, português, é a escola sobrenatural da Bethel Church dos Estados Unidos. E o meu maior sonho era entrar nessa escola, estudar lá nos Estados Unidos. Mas, claro, financeiro, trabalho, filhos, hoje, na minha vida, né? Isso se torna muito difícil. Eu não falo impossível, porque para Deus nada é impossível, mas é muito difícil mover todas as coisas para poder ficar um ano que seja, lá na Califórnia. E no final do ano passado nós tivemos a notícia de que essa escola ia ser traduzida para o Brasil, para os portugueses, né? E eu falei, uau, é agora! Fiz a minha inscrição. Mas lá no fundo do meu coração, a partir do momento que eu fiz a minha inscrição, eu ouvi aquela voz: não é pra você. Eu falei, não, isso é voz do inimigo. Não é pra mim como? Como se é o meu sonho? Não é pra mim como? Se eu vejo que Deus tá fazendo através dessa escola, essa escola é de Deus. Fica quieto, Satanás. E eu falava pra inimigo mesmo, como se fosse inimigo. Só escuto. E aí eu fiz a minha inscrição. Não tinha dinheiro pra fazer a escola, realmente, pra pagar ela, né? Porque é em dólar, ou seja, a nossa moeda é totalmente desvalorizada. E aí, fiz a minha inscrição, meu marido falou assim, e aí, vai fazer? Eu falei, vou. Como que você vai fazer? Eu falei, vou fazer uma rifa, vou vender, e aí eu consigo levantar o dinheiro pelo menos pro semestre. Ele, tá bom, então faz. E aí, fiz, comecei a rifa, o pessoal comprou. Tinha que fazer a matrícula, fiz a matrícula. E aí, chegou um dia, eu tava no meu quarto orando e o Espírito Santo claramente falou assim, você vai mesmo fazer? Aí eu peguei e fiquei quieta. Eu sabia que era ele falando. Todas as vezes, na verdade, eu sabia que era ele falando. Mas eu não queria entender, eu não queria aceitar que ele tava falando não pro meu sonho. E aí, eu saí do quarto chorando. Fui pra sair com meu marido, não lembro onde que a gente tava indo, e ele falou, e aí, como tá a escola da Bethel? Vai fazer mesmo? E eu achei estranho ele falando daquela forma comigo. E o Espírito Santo, a mesma coisa que o Espírito Santo tinha falado comigo antes de sair de casa. Eu falei, tá bom, Deus. É isso que o Senhor quer. É o meu não para esse sonho. O Senhor tem, eu entendo o poder da obediência. E ele falou, eu voltei, eu lembro que atordoada. Na minha cabeça eu não pensava em mais nada, só nisso. Eu me tranquei no meu quarto, eu fui para os pés do Senhor naquele dia e eu falei, Pai, eu te entrego. Se é não, eu aceito o seu não. Tá aqui, o meu sonho nas tuas mãos. Ele falou bem assim, o que você precisa da Bethel, que chegue até você, eu vou fazer com que chegue. Eu não vou deixar com que você fique de fora do que eu estou fazendo. Mas o que eu tenho para você não é isso nesse momento. O que eu tenho para você é que você volte àquilo que está escondido e é tempo de você publicar o seu livro.
E exatamente o valor que eu ia pagar no curso era o valor que eu iria ter que, né, dispensar para publicar o livro. E em todo o tempo, desde o começo do processo até o final, eu vi a mão de Deus em tudo. E eu quero te dizer, muitas vezes, Ele vai te pedir o teu sonho, a tua vontade, o teu desejo mais profundo. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele tem o melhor para você. Nós temos a mente assim, ó, pequenininha, comparada com os pensamentos do nosso Deus. Às vezes é aquilo que nós pensamos que é bom. Ele fala, me entrega, porque eu tenho o melhor para você. Sabe, a obediência, ela abre portas para a nossa vida. Obediência abre portas na nossa vida. E eu não sei se a Mirth está aqui ainda, mas eu quero testemunhar algo sobre a vida dessa mulher que, meu Deus, como ela me inspira. Há um tempo atrás a gente ia para uma conferência lá em Brasília. Eu fui a primeira a comprar a conferência. E eu falei pra mulherada, porque eu sou daquelas que eu quero levar a galera junto comigo. Para as minhas amigas, né, o que é bom, eu quero que todos participem. E eu falei, amiga, vamos pra essa conferência e tal. Ela, vamos comprar. A gente comprou tudo junto. Bum, estourou a pandemia. Estourou a pandemia, viagem cancelada, conferência cancelada, adiada, na verdade. E foi. Só sei que, enfim, o ano passado foi a conferência. E na hora que tava com tudo pronto, ela falou, e daí, vamos lá. Falei, vamos. Cheguei em casa, Deus falou assim, você não vai. Eu falei, não, meu Deus, você tá de sacanagem, eu que fiz todo o movimento. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, meu Deus, já liguei pra Mirth, não vou poder ir, porque Deus não deixou eu ir. Ela falou, amém, amiga, se ele tá falando, né? E ela foi sobrenatural esse ano de volta, né? Ela falou, vamos, amiga, ano que vem eu tô lá de volta. Eu falei, ano que vem eu vou, porque ano que vem eu vou. E eu não fui, porque Deus não me liberou. E ela tá lá vivendo aquilo. E as portas estão se abrindo, sabe por quê? Porque ela não esperou depender de alguém. Eu só vou se você for. E muitas vezes nós ficamos nessa dependência do outro, sabe? Eu só vou se você for. Vamos comigo. A gente tem que parar com isso. Para de pôr as pessoas no teu barco. Tem coisas que é pra você viver. E ela tá lá vivendo coisas sobrenaturais. Portas estão se abrindo. Mesas que estavam preparadas pra ela, que ela tem se assentado por causa de uma simples obediência, de não parar quando o outro parou. De não deixar de fazer aquilo que era pra ela, não era pra mim. Eu creio que eu fui aquela que mostrou pra ela a conferência. Mas nem era pra eu estar lá. Era pra ela. E o que ela tem vivido lá tem respingado em mim. Deus, ele não fica devedor de nada pra gente. Ele é um bom pai. Eu quero te dizer, a obediência, ela é poderosa. Ela é uma ferramenta, ela é uma arma poderosa. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você obedeça. Sabe, ele não quer. Ele quer que você fique aí, no mesmo lugar de sempre, fazendo as coisas na força do teu braço, vivendo aquilo que você acha que é bom. Porque enquanto você tá contente com o bom, você não tá desfrutando do melhor que Deus tem pra você. E agora vamos continuar. Nosso devocional de quarta, que eu até postei um trechinho aqui no Instagram essa semana. 1 Timóteo, se você puder, abra lá. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Aqui Paulo está instruindo Timóteo, né, que ele estava preso e ele estava instruindo Timóteo, seu filho na fé, aquele que daria continuidade àquilo que Paulo tinha começado nas igrejas. Ele estava dando instruções sobre como Timóteo deveria instruir os bispos e diáconos, né, para a igreja. E ele diz assim, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E esse foi um outro passo em direção à obediência que eu tive que dar na minha vida há algum tempo atrás. Mais ou menos 2 anos atrás. Eu estava envolvida em muitas coisas,
né? Eu tava ministério com, né, desenvolvendo algo para mulheres com algumas amigas. Tava envolvida no ministério grande com mulheres, estudo de livros, enfim. E tava como staff participando, trabalhando numa grande conferência. Então, eu sei que Deus me chamou para as famílias, para as mulheres, né, para trabalhar, para derramar aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu tava feliz, eu falei, uau, tô no auge, tô muito ativa, tô vivendo os sonhos de Deus pra minha vida. E um dia Ele chegou pra mim, ei, para tudo que você tá fazendo, entrega tudo que você tá fazendo. Eu falei, Deus, de novo. Ah, Satanás, você quer me parar? Deus falou assim, não, filha, sou eu mesmo. Sabe por quê? Você tá ajudando famílias, né, a viverem as verdades do reino. Você está ministrando, né, corações de filhos de pastores, mas você está perdendo o coração do seu filho dentro da sua casa. E eu olhei pra mim, naquele momento eu olhei pra... Sabe, eu tive como se Deus abrisse meu panorama e eu olhasse, além do que os meus olhos estavam vendo. Eu falei assim, é verdade. Eu fui pros pés do Senhor naquele dia e falei, Pai, me perdoa, me perdoa. Ele falou assim, volta pra dentro da tua casa. Porque se você não sabe governar a sua casa, como que você vai governar o ministério? Como que, se você não tem sido fiel dentro da sua casa, como que você vai ser fiel lá fora? Percebe que é inconsistente? E muitas vezes nós queremos algo grande, queremos viver algo poderoso, porque o Senhor já declarou, Ele já falou palavras para a tua vida, Ele já entregou promessas de que você vai fazer, como Ele te vê, do que é para você fazer nesse tempo. E glória a Deus por isso, porque Ele sim tem um plano e um propósito para cada uma de nós. Mas se nós não negligenciarmos o primeiro, que é cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, sabe, se torna inconsistente a gente cuidar da vinha do outro e deixar a nossa. A gente não passa de hipócrita. E foi isso que Deus falou pra mim. Você tá sendo hipócrita. Você tá ensinando algo lá fora que você não tá fazendo dentro. E aquilo foi como assim, sabe? Se Ele tivesse me revelado pra mim mesma. Eu me vi, o Espírito Santo me levou assim, ó, em um espelho e falou, olhe pra você e olhe o que você tem vivido. Ele falou, não foi pra esse lugar que te chamei. Eu quero te fazer de verdade. Por isso, volta pra tua casa e reconstrói ela em cima da rocha. Porque senão, daqui uns dias, vai vir as ondas, vai vir a tempestade e ela vai ruir. E eu voltei pra minha casa e eu fiquei dentro da minha casa. Eu reconstruí a minha família, né? Meu casamento já havia sido reconstruído. Você leu Seja Livre, né? Você sabe do que eu tô falando. O casamento já tinha sido reconstruído, mas eu precisava reconstruir a minha família. Eu precisava entender e me submeter ao meu esposo, entendendo que ele tá abaixo, sabe? O guarda-chuva de Deus tá ali sobre ele e eu estou debaixo do guarda-chuva dele. Ou seja, quando eu entro debaixo do guarda-chuva, né, da submissão do meu esposo, eu tô ainda mais protegida. E Deus me levou para esse lugar. Deus me levou a cuidar da minha casa, a ter prazer, sabe? Se tinha um lugar onde eu menos queria estar, era dentro da minha casa. E hoje te falo que é o lugar que eu mais amo estar. É uma briga para sair. É uma briga para sair de casa. Sabe, nós precisamos resgatar aquilo que é importante e tem valor para o Senhor. Porque a nossa sociedade, a sociedade que nós estamos inseridas hoje, ela nos dita que grande é ir para fora. Grande é eu ser reconhecida pelos homens. Grande é ter muitos seguidores. Grande é ser relevante para esse mundo. Grande é tudo isso. Ah, mas a tua família é pequena. Fica em casa cuidando dos teus filhos. Isso daí, ó, não tem valor nenhum. E sabe o que eu aprendi nesse período? Que grande mesmo para o Senhor é aquilo que é pequeno para esse mundo. Grande mesmo é você
servir uma mesa, servir a tua família, ter acesso ao coração dos teus filhos. Tudo que nós temos visto acontecendo aí é por homens e mulheres estarem fora do seu lugar de autoridade, de posição que Deus estabeleceu. Hoje nós temos visto a sociedade, o mundo entrando dentro das casas porque não tem coluna, não tem telhado, não tem proteção, as brechas estão abertas, não tem ninguém ali, de espada empunhada na mão falando aqui não. Nós precisamos voltar para esse lugar. A gente quer ganhar um mundo e muitas vezes à custa da nossa casa. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ganhar almas lá fora se a primeira alma que Deus colocou nas tuas mãos, que é o seu filho, não tá salvo? Eu não tô falando que mesmo que a gente esteja cuidando, possam acontecer coisas. Sim, eles vão ter as suas próprias escolhas, eles vão caminhar, eles têm o livre-arbítrio e ainda assim eles podem escolher os seus caminhos e serem caminhos que nós não escolheríamos. Mas quando a base é forte, mesmo que ele se desvie, no coração dele tem sementes. Então nós precisamos voltar para esse lugar. Sabe, pode ser que para você Deus não fale, largue tudo e volte para dentro da sua casa, assim como ele falou para mim há alguns anos atrás. Mas sabe, é poderoso demais uma mulher posicionada dentro do seu lar. É poderoso demais. E tudo que o inimigo menos quer é isso, sabe por quê? Porque ele não quer que você esteja onde Deus te colocou. Eu até postei ontem uma frase de uma moça que eu sigo no Instagram, da Kátia. Colocou nosso maior campo missionário é a nossa casa. É inconsistente a gente entregar pra fora, querer alimentar os de fora se os nossos não estão sendo alimentados. O nosso chamado, os nossos dons, primeiro tem que acessar aqueles que o Senhor colocou na nossa mão. Sabe, se Deus te falou que você é, os dons que Ele te entregou, dom de profecia, palavra de conhecimento, dom da fé, tudo isso a gente pensa assim, eu vou te levar a lugares altos, a lugares grandes, e você já pensa lá fora, e exercita primeiro dentro. Sabe, nada nasce grande, a não ser monstro. Monstro nasce grande, mas as coisas, tudo nasce primeiro pequeno. São pequenos passos que vão nos levar a grandes destinos. São pequenas sementes plantadas hoje que vão, frutificar e gerar grandes colheitas. É o pequeno, sabe? As pequenas coisas sustentam as grandes. Hoje para você pode ser pequeno, servir a sua casa. Mas é isso que vai sustentar algo grande. Sabe, parece ser pequeno você sentar e ouvir o seu filho, buscar ter acesso ao coração dele, porque você tá tão atarefada, porque você tem tantas coisas pra fazer. Mas lá na frente isso vai se tornar grande, porque você vai ter acesso ao coração de um grande homem, de uma grande mulher, e você vai forjar ele, preparar pra viver algo grande. Não são só filhos. Hoje a sociedade fala, filho só incomoda, não é? Vai ter mais filho. Meu Deus, mais filho. Sabe, eu vejo que filhos são propósitos. Você tá gerando, você tá equipando, você tá instruindo, você tá preparando o teu filho e a tua filha para viver algo poderoso. Eu ouvi uma vez uma frase da Ana Paula Valadão, que ela diz: o meu teto hoje serve de piso, de piso mesmo, sabe? Pro meu filho construir em cima. Eu não sei você, mas o meu desejo é que os meus filhos vivam ainda mais, que eles vivam além do que eu já tenho vivido. E para isso, eu desejo que aonde o Senhor me levar mais alto seja o piso, onde Ele coloque os pés para impulsionar eles a construírem algo maior. Mas isso só vai acontecer quando nós entendermos
que eles não são só uma criança, que eles não são só mais uma pessoa, mas que eles são o nosso maior propósito nessa terra, o nosso maior chamado. A gente precisa voltar os nossos olhos e obedecer nas pequenas coisas. O que é que o Senhor tem colocado no teu coração? Qual é a ordem do Senhor para a sua vida que você tem, às vezes como eu, achado que é um inimigo, porque é contrário daquilo que você queria? Ou você simplesmente tem feito assim, ó. Eu falo que a gente faz a egípcia. Fica lá fingindo que não tá nem aí, enquanto o Espírito Santo tá falando. E aquilo tá martelando, martelando, e a gente vai deixando pra depois. Você não precisa entender. Você só precisa obedecer. E no meio da obediência, você vai compreender aquilo que o Senhor tá falando, aquilo que Ele tá movendo, aquilo que Ele deseja. E pra gente concluir, se você puder, vai lá pra 2 Timóteo 1, versículo 6. Diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Deixa eu só ver aqui. Não tinha anotado. Acho que não. Enfim. Tá aqui. A versão A Mensagem diz assim: Deus não quer que se... Calma aí, gente, que eu me perdi aqui. E daí ele continua. Versículo 7, tá certo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Paulo tá exortando Timóteo aqui. Ei, Timóteo, lembra? Recordo-me da sua fé. Ele começa ali, né, no versículo 5. Sua fé não fingida, da sua fé verdadeira, que você aprendeu da sua avó, da sua mãe, e que chegou até você, e ela é verdadeira. Portanto, Timóteo, lembra de tudo, traga a memória o que te traz esperança. Lembra de tudo que foi liberado sobre você. Lembra sobre os dons, né, que você recebeu do Senhor. Mantenha eles ativos. E sabe, algo que o Senhor, né, trouxe no meu coração e eu quero compartilhar com vocês a gente já falou aqui de obedecer, né, a Deus, de nos submeter à vontade dele para nossa vida, que é a obediência. Muitas vezes a obediência vai ser dolorosa, porque ela vai ser contrária àquilo que nós queremos. A obediência nas pequenas coisas vai nos levar a usufruir de grandes coisas. Pense cada passo, pequeno passo de obediência, como uma semente que você está plantando em campo fértil e que você vai colher dessas sementes que você está plantando. E agora, quero que você perceba que muitas de nós recebemos dons de Deus. Muitas de nós recebemos palavras de Deus. Mas que nós temos negligenciado, temos abandonado isso, temos esquecido disso. Sabe, aqui Paulo tá falando para Timóteo: ei, Timóteo, lembra de tudo que você recebeu. Quando eu tive aí, eu impus as mãos em você e eu liberei dons, né? O Senhor foi liberando, eu imparti aquilo que eu tenho, né, recebido, aquilo que eu tenho vivido. Lembra, Timóteo, que o Senhor não te deu um espírito de covardia. Você está se acovardando, Timóteo. Eu vejo que Timóteo ali estava meio... Sabe, Paulo não estava ali com ele. Podia estar assim, cambaleando na fé. Por isso que ele lembra da fé que você tem. Uma fé poderosa. Mas lembra dos dons que você tem. Mantenha a chama viva dos dons que você tem. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E o que o Senhor trouxe no meu coração, né, para esse dia muitas aqui receberam dons, receberam palavras do Senhor e guardaram, e muitas até se esqueceram delas. E eu quero, como Paulo, na sua vida, mantenha viva a chama dos dons que você recebeu. Desenvolva os dons, sabe?
Paulo fala ali em 1 Timóteo, eu não lembro exatamente qual é o versículo, mas ele diz aqui, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: exercite diariamente em Deus, sem flacidez espiritual, por favor. Exercite os teus dons, exercite aquilo que você está recebendo de Deus. Seja fiel, sabe? Deus nos dá algo pra gente usar. O que Ele já te deu que você não está usando? Sabe, por muitas vezes não achar que é capaz, por muitas vezes você não se vê com os olhos que Ele te vê. 1 Timóteo também 4, 11 e 12 diz assim: não se deixe intimidar por aqueles que são mais velhos que você. Simplesmente seja o exemplo que eles precisam ver, sendo fiel e verdadeiro em tudo que você recebeu. Você tem sido fiel com tudo que o Senhor tem depositado na tua vida? Você tem sido fiel com os dons que Ele te deu? Aqui a palavra, Paulo dizendo para Timóteo: ei, Timóteo, aviva os dons. Ele não está falando: ei, Timóteo, vá lá numa conferência para que alguém bote a mão em você e você receba de novo. Ei, Timóteo, peça para alguém vir e orar com você, para você lembrar do que você está. Ele falando: Timóteo, aviva você os dons que você recebeu. Sabe, a responsabilidade de manter vivo aquilo que Deus te entregou é tua. Eu falo aqui para mim também. É nossa responsabilidade. Ninguém pode avivar os dons dentro de nós, a não ser nós mesmos, pelo poder do Espírito Santo em nós. Aquilo que Ele te deu é teu. Sabe, e eu quero te perguntar nessa manhã: o que o Senhor já te deu? Quais foram os dons que Ele te deu, que você tem guardado? Guardar aquilo que Ele nos deu é desobediência. Porque se Ele nos deu, Ele só nos dá algo que não é só para nós, é para os outros também. Se Ele te deu algum dom, se Ele te entregou alguma palavra, não é para você. Você se apossar dela, se apropriar disso e viver isso vai impactar os outros à sua volta. A gente tem que parar de ser dependente das pessoas para validarem os dons que Deus nos deu. Se Ele te deu, é teu. Se mova nele, exercite-o. Sabe como... E foi isso que Deus me falou nessa semana na academia. Ele falou: você precisa exercitar. Sabe quando você faz academia e que você fica dolorido no outro dia, que você lembra que, meu Deus, eu nem sabia que existia esse músculo, eu nem sabia que aqui ia doer, porque eu nem mexi aqui, eu treinei, um lugar, mas tá doendo esse outro lugar. Conforme você vai exercitando, você vai tornando mais forte. Conforme você vai exercitando, vai sendo mais fácil. Conforme você vai exercitando, você pode receber mais. E muitas vezes nós deixamos guardado porque o espírito de covardia toma posse de nós. E não é isso. Não é para esse lugar que o Senhor nos chamou. Sabe, nós precisamos ser fiéis e obedecer em tudo. Em tudo. O que Deus já falou para você. O que Ele já falou que você precisa fazer. Para onde Ele tem mandado você se mover. 2 Timóteo 1,7, na versão A Mensagem diz: Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensatos. Deus não quer que você seja tímida quanto ao seu dom. Ele quer que você o use com ousadia, com base no amor, sabendo que o que você tem não é só para você, mas é para derramar, para fazer Ele, revelar Ele para os outros, e com sensatez. Na versão The Passion Translate diz: Deus nunca nos dará espírito de medo, mas o Espírito Santo lhe dá grande poder, amor e domínio próprio. Quais são as áreas que você precisa obedecer? Quais são os passos que você precisa dar nesse dia? O que o Espírito Santo já liberou sobre você, que
que você tem guardado e negligenciado. Não precisa fazer sentido. Não precisa as pessoas validarem isso em você. Você precisa avivar e exercitar tudo aquilo que ele já entregou. Para de esperar do outro aquilo que você tem que fazer. Para de esperar ouvir dos outros quando Deus está te falando. Se você está aqui assistindo essa live, é porque o Senhor quer falar com você. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas Ele moveu teu coração para estar aqui. E eu quero te perguntar nessa manhã, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Qual é o passo em obediência que você precisa dar, mesmo sem entender? O que você tem negligenciado? Eu, por muito tempo, negligenciei a minha casa. Eu, por muito tempo, deixei de obedecer em algo que parecia, né, pra você pode parecer sem sentido. Ir pra academia, cuidar da alimentação. Mas pra Ele tem sentido. Ele vê o quadro completo. E Ele não quer que a gente entenda tudo. Ele só quer que a gente tenha o coração disposto a obedecer. E entendendo que a obediência antecede a bênção, que a obediência move o coração de Deus e que são sementes que nós estamos lançando num terreno fértil e que a colheita é poderosa. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei qual é o passo de obediência. Se é abrir mão daquilo que você tem ouvido que Ele está falando, não. Ou é entregar um sonho nas mãos dele. Voltar para dentro da sua casa, sabe? Resgatar pequenas coisas. Dar pequenos passos de obediência. Ou um grande passo. Eu não sei. Mas Ele sabe. E se você está aqui é porque Ele está falando com você. Que você receba hoje do céu um espírito de coragem para obedecer, para se mover em direção à voz de Deus. Porque Ele não te deu um espírito de medo, Ele não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de grande poder, de amor, de equilíbrio, de domínio próprio. Eu não consigo. Sim, você consegue. Quando nós decidimos nos sujeitar ao Senhor, não somos só nós, não é na nossa força, é Ele quem faz. Ele só quer que o teu coração esteja disposto a confiar nele. E eu vejo o Senhor te perguntando nessa manhã: ei, filha, você confia em mim? Você confia em mim? Então vem. Vem para onde eu tô te chamando. Não se importe com o que os outros vão pensar. Não se importe se vai fazer sentido ou não. Não se importe se as pessoas vão aprovar ou não. É você e Ele. Isso que importa. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Que essa palavra ganhe vida no teu coração. Antes de entrar aqui, o Senhor me mostrou, né, uma mesa, que Ele estava nessa mesa, como uma mesa de Emaús, onde os olhos dos discípulos se abriram ali. E eu creio que seus olhos se abriram, que o Senhor tem falado ao seu coração. Às vezes, algumas aqui vão ter que pôr o pé para fora do barco, sair do conforto. Outros vão ter que arriscar. Outros vai ser difícil o passo de obediência. Mas eu posso te dizer que o centro da vontade dele é o melhor lugar para se estar. Amém? Deus te abençoe. Segunda-feira vai ser poderoso. Semana que vem o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Te espero lá no grupo do WhatsApp. Sexta que vem às 9, aqui no Instagram. Deus te abençoe.
que você lembre sempre que dentro de você é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Até semana que vem. Beijo, bom final de semana.